ano, tudo bom com vocês? Olha que saudade que estou de vocês, hein? Vocês estão com saudade também de mim e da nossa escola, não é? Da nossa sala de aula, da nossa sala de informática. Hoje vim aqui para dar aula de informática para vocês, tá bom? Nós vamos utilizar o nosso livro. Se você não tem o livro, acompanhe aí toda a aula, tá bom? Até o final, porque você precisa aprender. Bom, pessoal, antes de tudo, pegue aí a sua agenda que vai aparecer aqui na tela agora. E aí, copiaram a agenda? Deu certo? Se não tiver dado tempo, é só pausar o vídeo e copiar, tá bom? É muito importante vocês guardarem todas as informações das agendas. Nós vamos utilizar o nosso livro na página 28, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre a natureza, sobre o lugar onde vivemos e é muito importante a gente pensar sobre esse assunto. Primeiramente, pegue seu livro, página 28, e vamos ler. Roda de conversa. Acompanhando a turma MK na aventura no sítio, aprendemos que é preciso cuidar do meio em que vivemos, seja no campo ou na cidade. Para isso, é necessário pensar e agir com responsabilidade. Vamos participar da roda de conversa? Cuidados com a natureza. Por um meio ambiente melhor, é preciso ter consciência ambiental, preservar e conservar a natureza, pois as necessidades do ser humano dependem da natureza saudável. Ações coletivas e individuais, a curto e longo prazo, permitem que a natureza continue saudável. Nossas atitudes fazem a diferença. Com nossas ações, teremos mais qualidade de vida. Gente, não importa se você é um papelzinho de lixo que você joga no chão ou se é uma comunidade inteira. Pequenos atos podem se tornar atos grandes, até porque você sem fazer aquela coisa errada, você fala, não vou jogar não, porque a natureza precisa da minha ajuda. Outra pessoa pode aprender, não é? O homem tem necessidades e cada vez mais busca conforto das construções de casas e indústrias. Sendo assim, a ideia é que a ocupação humana no meio ambiente sugere a necessidade de se buscar alternativas viáveis que minimizem o impacto ambiental e promovam uma relação saudável entre o homem e a natureza. Bom, quando nós estamos vivendo, não é? Construindo, nós gostamos muito de ter um shopping, de ter acessórios, de ter na nossa casa mesa, cadeiras. De alguma forma, nós, humanos, precisamos tirar da natureza os recursos necessários para as construções das coisas que nós necessitamos. Muitas coisas, aliás, nem são necessárias. Às vezes são só da nossa imaginação, eu preciso tanto comprar isso. Às vezes nem precisa, não é, gente? Mas tudo que é feito é tirado da natureza. O plástico, por exemplo, é feito do petróleo, que é tirado da natureza. Pense aí quantos objetos de plástico você tem na sua casa. Só que tem um detalhe: quando o plástico ele é transformado e se torna plástico, quando ele volta para a natureza, quando ele é jogado novamente na natureza, ele demora muito tempo para se decompor. Então, nós temos que pensar alternativas para diminuir os problemas que serão causados pelo nosso uso, não é? Tem aí outras formas de substituir, mas nós, infelizmente, temos aí muita quantidade de plástico já no lixo, nos rios. Tem imagens de animais, não é? A tartaruga, por exemplo, se alimentando de canudo. E é por isso
que em muitas cidades, estados do Brasil, já é proibido o uso de canudo de plástico. Vocês sabiam? Que não pode mais usar? Então, não use, e se você vê alguém usando, você fala, não mulher, não amigo, não use não, porque isso daqui você vai usar uma vez, mas ela pode causar a morte de um animal, não é? Melhor substituir. Então, pensem bastante em como você pode ajudar a natureza. A página 29 é a atividade de casa de vocês, tá bom? Vocês vão fazer em casa. E aqui na página 31, a segunda questão também é para casa. A terceira questão nós vamos fazer em sala de aula quando nós voltarmos, porque aqui é necessário que eu veja a resposta de vocês daqui e a gente converse em família, em turma, né? Entre amigos, para resolvermos essa questão. Então, vamos lá para a página 30, que é a nossa atividade de classe de hoje. Eu vou ler com vocês, responder verbalmente, oralmente, e depois eu vou colocar as respostas para vocês copiarem aí no livro de vocês, tá bom? Vamos lá. Primeira questão. Conhecendo o lugar onde você mora, responda. Você mora na zona rural, no campo, ou na zona urbana, que é a cidade? Nossa escola está localizada em Fortaleza. Fortaleza é uma cidade, não é? Uma zona urbana. E a maioria dos alunos moram também em Fortaleza, não é? Alguns até em municípios próximos, mas são zonas urbanas. Então, você vai escrever na primeira A, urbana. Não se preocupem, se você já quiser escrevendo, pode escrever. Mas eu vou colocar aqui todas as respostas para vocês copiarem e fazer a correção bem bonitinho, tá bom? B. O local onde você mora, bairro, município, foi afetado com uma ocupação sem planejamento? Se sim, pesquise e escreva como ocorreu a ocupação. Bom, essa daqui é uma resposta mais ou menos pessoal, não é? Mas nós podemos ver que em Fortaleza existem muitos casos de pessoas que ocuparam margens de rios. Vocês já viram isso? Pode não ser próximo à sua casa, mas tem sim, gente, em Fortaleza, rios que estão aqui, o rio, por exemplo, e as casas bem ao lado. O que acontece? Acontece que o rio, quando chove, o rio acaba alagando e aquela área ao lado vai ser afetada. Acontecendo o que, gente? Alagamentos nas casas, nas moradias das pessoas, destruindo casas, não é? E sem contar que quanto mais próximo a população está do rio, mais lixo vai ser colocado naquele rio. Porque infelizmente muitas pessoas não têm a consciência de colocar no lugar adequado. Tem um rio ali, vamos colocar lá, todo mundo já coloca, já tem muito rio. Já tem muito lixo, não tem problema, mas não é assim, né, gente? Cada um tem que fazer a sua parte. Como eu já falei, pequenos atos fazem a diferença. Então, o local onde você mora foi afetado com ocupação sem planejamento? Sim. Pesquise e escreva como ocorreu. Você vai colocar a resposta. Muitas pessoas foram morar às margens dos rios, causando assim poluição e muitos alagamentos, certo? Essa é a resposta. Aí já vai aparecer aqui para você copiar. C. Quais órgãos do poder público devem zelar pelo desenvolvimento dos bairros e municípios onde vivemos? Gente, essa palavra desenvolvimento dos bairros e municípios é justamente o que eu acabei de falar, não é? O desenvolvimento dos bairros também tem a ver com as pessoas irem morar, porque quando elas vão morar lá próximo ao rio, é uma parte do desenvolvimento do bairro, não é? Ou do município. E quem é que é responsável por isso? Quem é responsável é a prefeitura, gente. Eles precisam observar o que está acontecendo na cidade para poder tomar as providências. Muitas vezes, pense comigo, a rua
é toda esburacada, próxima ao rio, pessoas morando ali perto e o carro de lixo não passa. E aí as pessoas acabam colocando, o lixo no rio. Às vezes, a culpa não é 100% da pessoa que joga o lixo no rio. Claro que ela precisa ter a consciência dela. Tem que fazer o certo. Mas a prefeitura também tem uma parte da responsabilidade, não é? Tem que dar condições para que aqueles moradores vivam e consigam ter condições de jogar o seu lixo no lugar adequado. Nós que moramos em ruas que passam o lixo, na minha rua passa o carro do lixo. Eu coloco o lixo para fora de manhã cedo e o carro do lixo vai lá e passa, mas tem ruas, que o carro do lixo acaba não passando. E esse não é um problema da pessoa que trabalha no lixo, não é o motorista que não quer passar. É um problema que a prefeitura tem que resolver, não é? Então, o órgão responsável é a prefeitura. D. Anote os tipos de ações que são desenvolvidas por órgãos do poder público em seu município para a melhoria da qualidade de vida das pessoas em sua comunidade. Quais tipos de ações são desenvolvidas por órgãos do poder público para melhorar a vida da nossa comunidade? Vocês já prestaram atenção que tem melhorado de alguma forma a iluminação nas praças? Isso ajuda contra a violência, não é? Lugares mais escuros podem acontecer mais assaltos, não é? Então, isso é uma boa iluminação de praças, revitalização de áreas, de areninhas, né? De áreas para esporte. Transforma uma praça que era escura numa área de esportes. Uma quadra, constrói uma quadra, isso tem acontecido, não é? Nós temos visto, não é tanto quanto nós gostaríamos, mas podemos ver aí, é uma ação, não é? Então vocês podem colocar aqui, desenhar ou anotar ações que são desenvolvidas pelos órgãos do poder público. Gente, a construção de um shopping, por exemplo, não é do poder público, tá bom? Mas de praças, iluminação de ruas, construção de avenidas, são sim do poder público. Então, você pode colocar esse tipo de resposta. Essa aqui é mais pessoal. Você vai pensar e vai desenhar. Nessa daqui eu vou explicar. Essa aqui você vai fazer em casa, tá bom? Sozinho, porque ela é uma pesquisa. Agora é com você. Pesquise em noticiários e jornais locais se a sua comunidade está passando por alguma situação problema, como poluição, dengue, lixo em terreno baldio, entre outras, e anote. Você vai procurar se no seu bairro ou até em Fortaleza tem esse tipo de situação aqui. Aonde? Você vai escrever aqui, olha, lá no bairro tal, acontece isso, tem uma área lá que tem bastante lixo. Vocês vão pesquisar, tá bom? Pesquisa na internet. Olha aí, pede a mamãe e papai ajuda no celular. Pesquisa no jornal do Ceará, não é? Com certeza eles vão ter essas notícias aí. Então vocês vão colocar aqui a notícia que vocês encontraram. E essa terceira questão a gente vai fazer quando estivermos todos juntos. Bom, agora eu vou mostrar para vocês aqui as respostas escritas. Para quem não conseguiu copiar aí, tá bom? Fazer aí a cópia para escrever no livro a A, a B e a C. Porque a D é uma resposta pessoal, você pode anotar ou desenhar, tá bom? Escreva aí. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham entendido, crescido na mente, não é? A cabeça de vocês tem que pensar bastante. Um super beijo. Pensem em soluções também, tá? Um super beijo e até a próxima!